Bom dia, bom dia, Virginia. Bom dia, queridos amigos e amigas da Essenza. Estamos aqui para essa live de quinta-feira, que já se tornou tradicional nesse momento. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, a Odegine Graça, filósofa, psicóloga, consteladora. Eu ficaria aqui uma meia hora aqui só para falar do currículo dela. Tem um papo aqui muito interessante. A Virginia é uma pessoa de muita sabedoria, conhecimento, e consegue traduzir o seu conhecimento em palavras simples que assim chegam ao coração de quem deseja escutar. Mas eu, em primeiro lugar, né, queria te saudar, para dizer da minha alegria de poder estar aqui com você, do carinho e respeito que eu tenho por você, admiração também. Igual, sabe, né? Eu não sei fazer aquele coração legal, a minha filha me ensina, mas eu não consigo. Mas é aquele coração legal que eu tô mandando pra você. Sei lá como é que é. Bom, mas em primeiro lugar, meu Deus, seja bem-vinda, né? E Obrigada. que você se apresentasse um pouco, apesar de muitas pessoas te conhecerem já, mas tem sempre gente que não nos conhece, então gostaria que você se apresentasse um pouco e tal, falasse um pouquinho de você, tá bom? Tá. Fique à vontade. Eu sou a Udegine, a maioria das pessoas me chamam de Ode, eu sou mãe da Laura, da Lala Laura, uma cantora maravilhosa, sou esposa do Rafael, um cara um pouco zangado, mas maravilhoso. Eu sou consteladora, eu estou, né? Porque o que eu sou é bem maior do que a minha profissão e os meus diplomas, embora eles sejam muito importantes para mim também. Acima de tudo, eu amo muito o que eu faço, eu adoro, amo de paixão criança, eu adoro escrever, adoro brincar, né? Eu sou uma pessoa que adora brincar e amo pintar, né? E é isso, né? São os meus estados de vida, né? E, Uhum. e eu sou a Ode. Maravilha. É isso aí, Odi. Então, de agora em diante, te chamarei de Odi, tá bom? Obrigada. Odi, Ai, você nos traz um tema que eu acho assim maravilhoso, né? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre alquimia interior, né? uhum, E, meu, isso é um tema fascinante, eu diria. Eu estou né? lembrando aqui que a alquimia, desculpe, Imagina. ok. Eu estou me lembrando aqui que a alquimia, ela é um processo que começa na Idade Média, que é ligado à química, né? Uhum, E os alquimistas, alguns muito famosos, como Paracelso, tem uma Maria também, tem poucas mulheres aí, mas tem bastante, mas tem algumas. Então, é um processo na Idade Média que ele tem como objetivo, através da química, da mistura dos elementos, a produção de remédios, remédios de males físicos, de males morais, de males espirituais, enfim, era a alquimia, assim, ela olhava para todo o conjunto do ser humano, e a gente sabe que o Jung também acabou bebendo muito, né, é, desta. nossa paixão em comum, né, É Jefferson? verdade. Mas essa é a parte da alquimia pura, que tem um caráter meio místico, né? Enfim. Mas você traz uma ideia da alquimia interior, né? Uhum. Então, aqui eu já me sinto, né, impelida de fazer a primeira pergunta. O que é, então? O que é alquimia, nós sabemos. O que é Uhum. alquimia interior, então?
A alquimia interior é a capacidade que nós temos de transmutar qualquer tipo de estado de espírito, né? E qualquer tipo de estado dos nossos corpos. Dentro dessa visão mais energética e de transmutação, né? Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. E um quinto corpo, que é a manifestação desses 4 corpos aqui nessa realidade, né, material, que é o corpo bioenergético. Então, o que é esse corpo bioenergético? É a maneira como você está, de fato, nesses 4 estados de corpos, né? Se seus corpos estão integrados e estão afinados, você se manifesta na realidade material, no corpo bioenergético, que é tudo aquilo que te circunda, que é toda a realidade criada por você, de uma maneira bastante agradável. Mas essa transmutação, essa integração e essa manifestação, elas se dão não quando a gente nega a nossa sombra, não quando a gente nega o nosso lado escuro, mas sim quando a gente integra esses 2 lados. Então, assim, ó, dentro desse processo, e até mesmo da constelação familiar transpessoal, e dentro da alquimia interior, então, o que acontece? Quanto pior, melhor, e quanto melhor, pior, sabe? Então, o estado que a gente procura é a tentativa de integração. Quando a gente consegue integrar esses 2 estados, ou estar nesse caminho do meio, como diz o budista, né? O Buda, a gente consegue, então, esse estado de transmutação. E essa manifestação no corpo bioenergético de uma realidade muito realmente integrada, aonde você consegue trazer as tuas realmente toda a tua missão aqui nessa terra, nesse estado material, e você consegue por fim cumprir essa missão, sabe? Então a alquimia interior pode-se dizer que é a capacidade de você integrar todos os seus lados, sem negar nenhum deles, sabe? E poder vivenciar isto da maneira mais integrada possível, com o teu corpo físico, mental, emocional, espiritual, aqui, nesse grande corpo bioenergético, com seu pequeno corpo bioenergético, né? Maravilha. Eu fico com a sensação também que você utiliza essas 4 ideias do corpo físico, emocional, espiritual, etc. e tal, de uma forma pedagógica, tendo em vista que depois se fala de um corpo único, né? Uhum. Dessa forma, talvez exista, talvez não, existem aspectos, né, que diferenciam um corpo do outro, né? Sim, sim. Você percebe nas pessoas, se você olhasse para as pessoas que você atende, para o mundo no qual a gente vive, o equilíbrio entre esses corpos se dá naturalmente, ou que características a gente encontra nas pessoas que nós temos por aí? Tá. Normalmente, Jefão, é assim, nós temos a predominância do corpo mental ou emocional, até pela nossa cultura mesmo, né? Então, as pessoas que se dizem mais equilibradas, mais racionais, a predominância é do corpo mental, né? E tem pessoas que a predominância é do corpo emocional. Perdão, ou do corpo físico mesmo, quando a pessoa cultua mais o físico, né? Agora, é muito raro ver a predominância do corpo espiritual, e é ele quem deveria mandar, né, em todos esses corpos, porque ele tem essa capacidade de integração sem julgamento.
Então, o que acontece normalmente com uma pessoa que tem o corpo mental em predominância? Ela só vai acreditar naquilo que você pode provar. Ela acredita muito no estudo, no esforço, na mente, na mente racional, né? É o cara cientista cartesiano e São Tomé, que duvida para crer, né? O corpo... O cara que trabalha com as pessoas que trabalham com computadores são meio binárias, assim, né? Meio mentais, né? Isso mesmo. E eles usam muito a palavra assim, mas tem que ser lógico, isso é lógico, né? Cartesiano ali. Até porque acho que talvez o lógico traga uma dimensão de segurança, né? Sim, Essa é uma coisa que se busca aí, né? E é um engano tão grande, né? Porque a mente mente para a gente o tempo todo. E é uma falsa segurança que as pessoas adquirem no lógico, né? Seria muito lógico descrer do lógico, né? É verdade. Eu gostei dessa abordagem tua com relação a esse corpo mental. Então, tem que diferenciar, né? Aqueles mais lógicos e menos lógicos, mais organizados, menos organizados. E quando a predominância do corpo emocional, tá? como é que se manifesta? A pessoa que predomina o corpo emocional, ela preza muito, tudo tem a sua parte positiva e sua parte negativa, né? Todos os tipos. Então, eu vou falar um pouquinho da característica mais negativa, porque é assim que as pessoas mais se reconhecem e reconhecem no outro, né? Mas depois eu dou uma costuradinha no positivo. O emocional, ela preza muito pelas suas relações, né? Então, essa parte positiva, ela quer aquela pessoa que cuida. Então, ela cuida muito, né? É aquele aspecto da mãe, aquele aspecto da esposa que dá o primeiro pedaço de carne melhor para os filhos e para o marido, e ela acaba ficando com o restinho, né? E se penaliza muito com estados de sofrimento, mas o lado negativo do emocional é que ele sai muito facilmente do foco, né? Do foco que eu digo de si mesmo, né? De si mesmo, assim, chora demais, exagera muito as coisas, é aquele tipo que se joga no chão, assim, metaforicamente falando, ou às vezes não, né? Quando é criança, não, né? A criança domina o corpo emocional, então ela é muito exagerada nas emoções. Como no corpo mental, a pessoa no negativo, ela é travada, né? Ela pensa e não faz nada, né? É aquela pessoa que fica engessada pela perfeição, né? Tem que ser perfeito para ser feito. E é o contrário, né? Perfeito é o que está feito, né? Então fica muito engessado em qualquer tipo de ação. O emocional, o emotivo em exagero, ele vai muito no uau, quando vê, já fez. Sabe aquela coisa, nossa, quando vi, já fiz, né? Quando vi, já falei, mas também passa, sabe? O mental não. Ele fica ali remoendo aquela mágoa, né? E o cara, a predominância do corpo físico, é aquele cara que adora os esportes, aparência é tudo, né? Esse que predomina o corpo físico. E também tudo tem corpos, sabe? A empresa tem corpos, a sua casa tem corpos. Quando você se casa, você passa a ter corpos do casamento, da relação, né? Então, por isso que se relacionar é tão difícil, porque a maioria das vezes um corpo mental casa com um corpo emocional. E daí os dois ficam tentando se entender. É quase impossível. Me diz uma coisa, então. Quando nós estamos, hoje a garganta está judiando. Tá, né? Quando nós estamos
Então, falando do corpo mental, ver se dá para pegar esse caminho. A gente está falando um pouco da inteligência cognitiva, Sim, né? uhum, isso Quando mesmo, estamos pode falando traduzir assim. da parte emocional, estamos falando também da pouca ou muita inteligência emocional. Dá para pegar esse caminho com algumas diferenças. Qual que é a visão da alquimia interior nisso? É que a gente materializa, a gente transmuta e realmente materializa esses estados, sabe? Então, É, transmutar significa é, transformar, como? materializar. Transmutar Isso. significa Aham. materializar. Uhum. Densifica, a gente realmente densifica, materializa a coisa. Você já viu que tem pessoas assim que vamos pegar uma relação extremamente emocional, né? A relação de um casal muito apaixonado, patológico, emocional, né? O que vai materializar essa relação? A Uhum. agressão, né? Às vezes até agressão física mesmo, é um alimento para a relação, abandono, traição, o que mais? Perdas, né? Daí começa a vir para o físico, né? Vem o corpo físico junto, começa a adoecer, porque quando adoece fica mais forte a emoção, e daí começa a se ter muitas perdas, principalmente financeiras, porque o corpo físico é onde reside também o dinheiro, né? O sustento material. Grandes doenças, né? Não só doenças mentais, emocionais, né? Mas doenças físicas também. E grandes perdas na estrutura da casa, como, por exemplo, alagamento, sabe? Os canos estouram, explodem, casas às vezes pega fogo, as coisas estragam do nada, sabe? Tipo, tá tudo bem, daí cai o trinco, quebra, sei lá, né? Começa a quebrar tudo, né? O universo conspira contra. Agora, hã? Parece que o universo conspira contra. É isso, e é a manifestação no corpo bioenergético Uhum. dessa desagregação, sabe? Eu tenho um casal que eles, quando estão no estado emocional negativo, tudo que ela põe a mão queima, sabe? Uhum. E Uhum. aí ele fica tão bravo com ela que aí ele explode todos os cômodos da casa. Então você imagina a quantidade de perda financeira que eles juntos causam, sabe? E também esse mesmo casal, se conseguir integrar, né, o que vai acontecer? Eles vão manifestar muita prosperidade, sabe? Então, Uhum. pior, melhor, e quanto melhor, pior, sabe? É Entendi. É um realmente o caminho. paradoxo. É um ioiô, diria. E o ioiô, É como a um vida da ioiô. maioria das pessoas, já reparou? Né? Já. Ok. Então, quando você junta essas duas, eu queria dar um oi para a Vilce aqui, que está com a gente. Tem uma pergunta aqui dela que eu já vou passar para você. Aham, Mas quando, então, a gente junta a dimensão bio, que é a dimensão física do uhum, funcionamento sistêmico do corpo, etc., etc., com a questão energética, da energia que está, é que a gente vai encontrar este corpo, ou compor esse corpo bioenergético. isso mesmo, essa Essa manifestação. ideia, dá para inserir uma identificação daquilo que se chama de chakra? Isso existe dentro desta ideia, então, do corpo bioenergético? Aham, como pontos de energia, né? É visto como pontos de energia, e ele tem o individual, né, do seu corpo, do seu sistema humano individual, aí tem os pontos de uma relação, tipo marido e mulher, daí é outro ponto quando você tem filhos, é um outro corpo, o corpo familiar,
E quando você vai se reorganizar no seu trabalho, na sua empresa, é um outro corpo que se manifesta. Porém, é só didaticamente, como disse você, porque todos os corpos, eles são uma unidade, né? Então, e para a mente racional, lógica da gente, fica assim, dois, três corpos podem ocupar o mesmo lugar? É ilógico, né? É. É difícil de entender, mas é assim que é numa unidade energética, né? Numa unidade quântica, bioquímica, alquímica, bioenergética, né? Então, Eu fiquei pensando aqui no. Eu me lembrei de uma xícara de café, que já é uma delícia, né? Um cafezinho quente, com leguminho assim, né? Mas eu fiquei pensando que no momento você tem água e você tem aqui pó de café. uhum, Dois corpos. Aí isso. você junta os dois, né? Uhum. Você sabe que ali tem o corpo água e tem o corpo café, mas você jamais vai separar um do outro, né? Né? Depois de juntar. Me parece que não sei se é um pouco isso, vindo com Aham. uma metáfora comum, assim, para poder. O café é o corpo bioenergético Um corpo bioenergético. da água com o pó, né? É isso mesmo, Jefão, Aí muito se eu coloco um pouco de açúcar ou menos açúcar, ou bom. seja, cada um faz a alquímica, né? Aham, E quer fazer com mais água, menos café, mais açúcar, menos açúcar, cada um tem o seu sabor. Deixa eu dar né? um abraço aqui para o Willy. O Willy tá. Bom dia, Willy, querida. Deixa eu te dizer que nós te amamos. Né? Linda, eu te amo. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem. Oi, Lúcia. É, você falou que os chakras, salvo engano, você falou que os chakras são pontos de luz. É isso? Ponto de energia, aham. Pontos de Ponto energia. de produção de energia, né? Existem muitos chakras, poucos chakras. Chakras é a Nossa, mesma coisa que chakras, né? é, a gente conhece normalmente 9, né? Mas a gente tem milhões, bilhões, trilhões, ilhões de chácaras, né? Uhum. Então, essa produção de energia, né? Vem de um estado da matéria negra, né, a matéria alquímica, ela vem do estado do nigredo, né? O que é o nigredo? O nigredo é o estado da matéria densa, né? Uhum. Buraco negro, lembra de buraco negro, né? Uhum. O nigredo é aquela densificação da matéria. Daí você vai para o albedo. O albedo, ele já começa a ter mais luz, ele já começa a se materializar em energia, né? E no final você tem o rubedo, que é o estado perfeito da manifestação da matéria na sua perfeição, né? E quando eu pinto, né? E a minha pintura é alquímica, então eu misturo várias tintas, várias misturas intencionais mesmo, às Uhum. vezes até ervas, sabe? Então, e é uma pintura com uma intenção específica. Então, essa intenção, ela vai passar por luas, a água que vai levar a tintura ali, ela vai levar esse banho de sol, esse banho de lua, eu vou colocar a energia da minha mão ali, como um reiki, intencionando aquilo para o qual eu estou pintando aquele quadro, né? E normalmente eu faço assim, tem um estado mais bruto dele, que é o nigredo, né, que ele puxa mais energias negativas, daí ele se transmuta no albedo, onde ele já fica bem mais leve, e no rubedo ele né, e por vezes eu coloco os três em um só, né, usando fotografia e utilizando daí a impressão digital, né? E, nossa, me sujei inteira aqui na aulinha que eu estava dando de transformação alquímica aqui.
E olha só, né, é muito interessante, porque as pessoas conseguem ver, conforme o estado emocional entra o quadro na casa delas, né, com aquela intenção, e conforme vai mudando o estado emocional delas, o estado mental, a vida, né, a vivência, as atitudes, o quadro vai mudando, sabe, as imagens vão mudando. Ele vai meditando ali, e Jung falava muito disso, né, da transformação alquímica que a imago faz, né, que as imagens fazem. E a constelação familiar transpessoal, que também é feita em cima de símbolos, né, símbolos específicos, ela faz essa alquimia interna, ela reorganiza as nossas imagens internas. Ela acaba trabalhando com essas 4 dimensões do corpo, introduzindo a noção de sombra, que eu já vou te perguntar alguma coisa sobre isso daqui a pouco, que você trouxe essa ideia. Eu vi que o que você fala também se aproxima de uma ideia de caminhos de força, linhas de força. Quais são as linhas de força que existem aí, que fazem, então, todo esse processo caminhar? Né? Olha, eu uso, tem muitas, né? Cada alquimista, né, usa o seu próprio instrumento, né? Os instrumentos que eu utilizo como linhas de força, como transmutadores, são a constelação familiar transpessoal, que é um método que eu desenvolvi graças ao Jung, né? Primeiro, graças ao Bert, no início não tinha ou primeiro, graças a Jung, desculpe a Jung, primeiro, porque o Jung veio antes do Bert, né? E depois o Bert. Antes dele morrer, o Bert Hellinger morreu, eu chamava só de constelação transpessoal junguiana, depois eu estudei um pouco mais, transformei em constelação transpessoal, porque o Jung é o mais transpessoal que se possa, né, querer, e quando o Bert morreu, em homenagem a ele, para né, reverenciá-lo, eu inseri o familiar, né, constelação familiar transpessoal, como reconhecimento, né, eles que vêm primeiro, eles têm maior responsabilidade e mérito para ser honrado. Então, eu uso muito a constelação, eu uso as pinturas, e uso bastante a meditação, sabe? Meditação, pintura e a constelação. Isso, são as minhas principais armas. Né? Certo. Ou formas de expressão, né? Ou canais por onde a energia flui, né? Alguma coisa. E a palavra ela também é muito importante, mas a palavra, eu gosto muito das histórias, sabe? Dos mitos, das metáforas, sabe? Via de regra, elas falam muito mesmo, muito mesmo. Então, você acabou fazendo um processo alquímico, né? Com a alquimia do Jung, com a transpessoalidade, mais a constelação familiar. Que bacana, você criou uma coisa nova, criou um espaço... Você pode explicar para mim, eu que sou mais burrinho, tá bom. o que pode traduzir a coisa da transpessoalidade? O que é, quando entra o transpessoal, o que significa isso? O transpessoal é quando o homem se manifesta na sua integralidade, né? A psicologia transpessoal, ela leva em conta o homem como um todo. Os corpos que eu falei, né? O homem na sua identidade física, na sua identidade emocional, na sua identidade social, na sua identidade relacional e na sua identidade espiritual. Né? Ela não diz nenhuma religião, ela respeita todas, né? Mas ela insere o espiritual, as práticas espirituais de cada um, né? Mas, acima de tudo, a psicologia transpessoal, falando da psicologia agora, né? A psicologia transpessoal, ela visa a saúde e não a doença. Ela não se prende no patológico, né? Então, Interessante isso. Hã? Muito interessante.
né? Ela se prende na criatividade. Quando surgiram os primeiros humanistas e os primeiros que tinham essa abordagem mais transpessoal, era uma época em que o behaviorismo estava explodindo, né? Era tudo behavior, né? Era tudo comportamento, estímulo-resposta, e vamos dar choque, e vamos lá, né? E é tudo, daí veio, enfim, a coisa da medicação, a coisa do patológico. Não estou desprezando isso, tá? Porque isso tudo é muito importante dentro da evolução. Lembrando que a psicologia transpessoal, ela não despreza isso também, ela inclui, é sempre inclusiva. Talvez essa seja a melhor definição. Como a constelação familiar transpessoal ela é inclusiva, o lado da transpessoal, ele é extremamente inclusivo. Então, vou te dar um exemplo, assim, Jefão. Olha só, o Jefão é um cara ruim. Tá bom, né? Legal, ele é um cara ruim. Nossa, o Jefão é um cara muito bom. Ele é um cara muito bom, né? Porque o Jefão hoje tá com o diabo no couro. Ele tá, então, hoje com o diabo no couro. Nossa, o Jefão hoje foi Jesus Cristo. O Jefão hoje foi Jesus Cristo. E daí, numa abordagem de tratamento, né? Tudo isso é olhado sem julgamento nenhum. Tudo isso faz parte de você, tudo isso faz parte do seu caminho. E negar isso não ajuda, sabe? Não, só transforma as pessoas em monstros, sabe? Quanto mais a gente quer esconder a nossa luz, ou até mesmo os nossos atos destrutivos, pior a gente fica, sabia? Eu gosto muito de contar, né, essa história da transpessoalidade, da integração à história da Madre Teresa, né? A Madre Teresa era maravilhosa, e tinha um repórter que vivia seguindo ela, né? E um dia ela estava lá acolhendo criancinhas que estavam após um momento de peste lá na África, e ela estava lá limpando as crianças e dando aguinha, né? Aí veio o repórter e falou assim para ela: Madre, só ela que teve coragem de ir lá depois durante aquela peste, né? Aí o repórter falou: Madre, como a senhora pode ser tão boa? Aí ela era uma pessoa de pouca paciência, disse, né? Mas extremamente controlada, ela conhecia muito bem a sua sombra. Aí ela olhou para ele e falou assim: porque eu posso ser muito má, meu filho. Então ela conhecia muito mais, conhecia a sombra dela e optava por... Fazer uma escolha, né? Uma escolha. E daí, uma outra história que define muito bem isso dela, né, ela estava saindo de um convento para ir para o outro. E tinha uma freira em especial que ela tratava muito, muito bem. E quando a madre foi sair, ela veio e perguntou para a madre, né? Madre, me conte, já que a senhora está indo embora, me conte por que a senhora me trata tão bem. A senhora sempre me tratou melhor que todas as outras irmãs. Daí ela olhou para ela e deu mais uma segunda chance de um bom destino. Falou assim: tem certeza que você quer saber disso, minha filha? Tenho sim, madre, eu quero muito que a senhora me conte. Daí ela olhou para ela e falou assim: é porque eu não gosto de você. Eu nunca gostei de você, né? Se veja, ela tinha plena noção de todos os corpos dela, de todos os estados de vida de quem dela. era ela, né? Lindo, né? Muito bonito, grande exemplo. Quero mandar um abraço para o Nilton, aqui, um amigo querido aqui que está com a gente também, né? Então, estava pensando aqui, né? Se eu tenho... Nós falamos do corpo físico, falamos do corpo mental, do emocional, passamos de leve, assim, no corpo espiritual. O corpo espiritual, para mim desenvolver, significa que eu tenho que me transformar num místico, num monge, numa freira? Pelo contrário. Isso vai se integrar dentro... para poder fazer valer uma palavra que você trouxe agora há pouco, que o mais importante era essa dimensão espiritual, meio que planando assim, sobre todas as outras.
Como se pode desenvolver, então, essa dimensão sem se transformar num monge budista? E o mais incrível é que a gente veio realmente para desenvolver esse espiritual dentro da vida material diária, sabe? Porque o espiritual aqui dito é esse religar-se com a própria energia do sagrado, né? É despertar o sagrado dentro de si. E esse despertar o sagrado dentro de si é, em primeiro lugar, ver que o mundo material não é separado desse mundo energético, ele é integrado, ele é junto, e que a luz é tão importante quanto a sombra, e que esse estado de integração é um estado verdadeiro de oração, né? Quando você respeita a natureza, você está exercendo a função da oração do corpo espiritual. Quando você respeita e sente o outro como uma parte dessa grande unidade, você está exercendo o corpo espiritual. Quando você respeita o direito do outro, com a menor possibilidade, por mais que você esteja julgando aquilo, você olha para o seu julgamento e diz assim, esse é o meu julgamento, e eu abraço e acolho, né? Mas é meu, sou eu, né? E ultrapassa ele, né? Esse estado a gente aprende a não julgar, viu? Porque o corpo mental, ele é bastante ativo, e é uma opção que a gente faz. Então, ali, eu estou olhando ali, pois é, né? É isso, estou julgando. Tá bom, né? Tá bom, você tem paciência com você, porque o que acontece quando o corpo espiritual não está no comando, né? E tudo isso é espiritual, tá? É você ter paciência com você ter paciência com o outro, você respirar Deus, né? Eu gosto muito, assim, de quando eu saio no frio ou no calor, mas principalmente no frio, e eu respiro aquele arzinho geladinho, assim, que entra e faz, né, aquela coisa, me dá uma coceira no nariz, né? Eu costumo dizer que eu estou respirando a alegria de Deus, né? A alegria da criança, que corria um monte no frio, assim, brincava, estava livre. Aí eu respiro, me vem essa sensação de novo no friozinho, assim, daquela criança livre, né? Aí eu respiro a alegria de Deus, que é essa alegria divina que tem dentro da gente, né? Ser espiritual e desenvolver a espiritualidade, ela é um estado de vida, né? E é um estado de vida que, do aqui e do agora, né, Jefão? É um estado de vida aqui e agora que a gente exercita constantemente, que é esse estado de meditação, né? Esse estado de com a vida, que eu pelo menos, né, eu tenho que me lembrar toda hora disso, sabe? Às vezes eu levanto assim, daí eu olho para mim mesma, assim, acolho a Aldegine cansada e resmungona, eu faço esse exercício mesmo, eu olho e digo assim, Odinha, você tá cansada hoje, né, tá resmungona, vem cá no meu colo, vem, você é tão bonitinha, você é uma pessoa tão querida, não faz esse picão, às vezes eu tô conversando no espelho comigo mesma, assim de manhã, e isso já me dá uma alegria, é minha oração, aí eu vou dando tudo, assim, daí eu vou agradecendo, né, e começo a fazer mindfulness mesmo, daí eu dou um passinho, daí agradeço por eu estar andando, aí eu vou tomar banho, porque eu não acordo se eu não tomo banho de manhã, daí eu fico sentindo aquela aguinha bem quentinha, e digo, nossa, eu estou sentindo, Deus, obrigada, porque eu estou sentindo, né? E se você vai usando esse estado de oração, de meditação, lembrando de fazer isso a cada momento, vai mudando todo o teu estado, sabe? E vai vindo uma força, porque você vai integrando, né? Você vai integrando teus corpos, e isso dá força, né? Uma força... Era essa a palavra que estava aqui no meu pensamento, a integração. Então, esses processos, assim, que você está relatando, por exemplo, no acordar, que via de regra pode ser o dia inteiro isso. Isso,
Mas esses processos de ir acolhendo as coisas que estão acontecendo no momento é uma espécie de integração de toda a dimensão transcendente. Assim, é como se Isso. o que está fora, né, em termos energéticos, penetra e o que está Uhum. dentro se comunica com o que está fora e produz. Sabe que dá para dizer que o ser humano, então, ele é um muito dentro do pouco. Né? Coisa Ou ele assim, eu é, sou, eu sou um pouco e transcendo tanto que vira muito. É um né? muito dentro do pouco. Meio louco isso, mas tudo bem, vou pensar Não, melhor. eu gostei. Olha só, eu vou dizer o que o Hermes Trismegisto, que plantou essa primeira ideia, né? Ele Uhum, disse assim: o que está dentro é semelhante ao que está fora, e o que está fora é semelhante ao que está dentro, já que isso não é alquimia, né? E uhum, o homem, nós todos, somos pequenos universos ambulantes, né? Traduz mais ou menos isso que uhum. você estava falando, né? Nós somos pequenos universos ambulantes. E a vida é uma unidade, né? A Ah, vida a é uma vida é unidade. humanidade. É verdade. A gente se construiu com uma ideia equivocada de que o homem era uma coisa à parte da natureza, né? É. Tanto que muitas das nossas casas são assépticas, as flores são artificiais, Uhum, né? Então, é toda uma artificialidade, né? E, e a gente é parte da natureza. Não é de se admirar quando às vezes as pessoas saem, se encontram com a natureza em si, né? Elas se maravilham. Nossa, até parece que elas estão dizendo assim, não sabia que isso existia, né? né? Uhum, Então, o que você traz, né, parece que leva muito para esse contato, né, com o que é natural que está à nossa disposição, o mundo que uhum. se construiu aí, né? Bom, Jung, perdão, Jung, bom, obrigada. Jung, né? ele tem aquele exemplo do Jung lá no, quando ele faz a cabaninha dele lá no meio do mato, né? E ele se afasta, daí faz o poço, tira água do poço, e ele fica isolado e escrevendo e vivendo essa natureza interna e externa, né? E a maior parte de tudo que ele fez foi nesse estado, né? Uhum. Nesse estado de meditação ativa. E muita gente diz que ele ficou 2 anos louco, né? que saiu ali dele. Foram os anos mais lúcidos dele, da onde saiu a maior parte da É teoria dele. verdade, é verdade. Na Teoria beira do dele. lago, né? Aham, isso. Né? Na beira do lago. E é uma coisa assim que eu adoro aquele livro Memórias, Sonhos e Reflexões dele. Isso. Você Bonito passou uma mesmo. coisa legal para a gente, né? E lá ele discute o espiritual com grande maestria, né? A vida pós-morte. E ele começa a falar disso, desse espiritual, de uma maneira tão assim física, né? Porque ele coloca os sonhos, né? Ele põe os sonhos premonitórios, ele põe todo o estado da fantasia, de você vivenciar aquela fantasia, dar nomes para sua fantasia, escrever histórias e se basear em mitos para poder chegar a esse estado de viver o inconsciente, né? De viver esse arquétipo, esse mito. Então, acho que uma maneira bem bonita de dizer como eu me torno como eu alimento meu corpo espiritual, eu alimento meu corpo espiritual através dessa vivência, sabe, do sentir a terra, como você falou, né, a natureza, as coisas vivas, e eu me senti viva dentro das coisas vivas, né? Então é isso. Uhum. Você está. Vou continuar então. Então, meu querido, Pronto. Eu estava voltou. mudo aqui. Então, você trouxe várias vezes essa dimensão da sombra, e eu vou aproveitar uma observação do Marco Antônio aqui, Uhum. grande amigo aqui, que acabou de lançar um livro muito Oba! bacana sobre,
sobre alcoolismo, mas também sobre recuperação e alcoolismo, o livro dele é muito bom. Eu estou falando que é bom só porque eu conheço ele, porque eu não vi o livro ainda, eu preciso comprar, ganhar, dar um jeito. Mas o meu aniversário está chegando, quem sabe, né, eu ganho um presente. Mas Ai, 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 é bom. como terapeuta, eu já dei uma cantada aqui no ar, né? Você como Aham. terapeuta, me diz o seguinte, existe alguma vantagem em reprimir a sombra? Eu vejo que muitas pessoas reprimem a sombra. Qual é o custo disso? Pois é, né? Mas não tem como, porque primeiro, gosto bastante daquela imagem do barquinho no mar, né? E aquele pequeno barquinho de pesca no meio do mar é a nossa intenção, né? Uhum. De reprimir a sombra. E a sombra é o mar inteiro, então não Tem tem a sua como, vida, né? né? Tem vida Não tem própria. como. É uma perda de tempo isso, né? É óbvio que você vai. Eu olho para minha sombra com muito respeito e sei que eu nunca vou conseguir domá-la ou sei lá o que, né? Mas eu converso muito com ela, né? Tenho esse contato através dos mitos mesmo, porque na sombra é onde mora toda a sua criatividade, todo o seu Uhum. imaginário, né? E é a matéria densa, é a matéria negra, a sombra, densificada, aonde você manifesta as coisas mais lindas do mundo. É Então, eu verdade. tenho muito respeito pela minha sombra. E quando ela quer se manifestar de uma forma que vai fazer mal para mim ou para o outro, às vezes ela se manifesta, tá? E eu junto os cacos. E é só isso que eu posso fazer, né? Naquele Então, momento. Mas normalmente eu consigo assim fazer uma opção, porque eu sei o tamanho dela, né? Eu digo assim, olha, se você quiser se manifestar dessa forma, você vai destruir tudo, inclusive a mim mesma. Mas eu humildemente te peço que dê primazia para a luz. E daí eu entro no estado da luz, porque a sombra também é luz densificada, é matéria negra, né? sim, E sim. Um dia eu estava andando no sol, né, refletindo sobre isso, e aí eu percebi que eu não conseguia me desligar da minha sombra. Minha sombra me acompanhava o tempo todo. Por uhum, mais que eu mudasse de posição, ela podia ficar mais comprida, podia ficar mais curta, podia ficar mais gordinha, podia ficar mais isso, mas ela sempre me perseguia. É impossível, né? E uhum. às vezes eu fico pensando que, acho que essa é uma ideia junguiana também, que a sombra não é necessariamente o lugar do mal, é apenas Não, estar escuro, né? uhum, isso Apenas estar mesmo. escuro e você passou por isso, quando disse que também é o lugar da criatividade, né? E de dons que não foram desenvolvidos, né? Isso Ó, mesmo. deixa eu te dizer que eu acabei de ganhar o livro, tá? Olha aqui. Ah, legal! O Marco faz uma observação bacana que eu vou me permitir ler aqui. Tá. Perceber nossas sombras, penso que é entendermos que sempre vamos ter nosso ponto fraco. Se esquecermos disso, pode ser perigoso. O que você acha disso? Eu vejo assim, aquele calcanhar de Aquiles, né, os nossos pontos fracos, que é bem o exemplo da Madre Teresa, ela não gostava da mulher, e ela olhava para esse ponto fraco dela, né, e transformava isso numa atitude sábia, numa atitude sagrada. Eu acho que Uhum. conhecer os nossos pontos nevrálgicos, os nossos pontos doloridos, o nosso ponto fraco, os nossos, é uma maneira maravilhosa de crescimento e de verdadeiramente se transformar em uma pessoa forte, né? Porque uma pessoa forte não é aquela que está sempre uau, né? Mas é aquela pessoa que sabe que vai atingi-la, né? E como vai atingi-la. E que não, até aqui você pode vir, daqui em diante vai ser muito difícil para eu suportar isto, né? Então eu digo não porque isso vai me fazer mal, né? O... Dá para pensar, então, eu estava também olhando dentro dessa ideia da Madre Teresa, eu vou dar uma empacotada e já mando para você. Tá. Veneno de cobra se cura com veneno de cobra.
Isso né? mesmo. Transmutado. Isso, bem Vamos assim. pensar, é um processo alquímico. Você pega o veneno da cobra, faz alguma coisa, joga no sangue do cavalo, pelo que eu sei. E ali você tira o soro que vai servir de remédio. Olha, a matéria-prima é o veneno da cobra. O veneno Isso da cobra cura, né, a picada da é. cobra. Um princípio alquímico é assim, ó, no veneno se encontra o remédio, né? E no Então, remédio se encontra o veneno. por isso, então, que é importante este olhar carinhoso, amoroso, compassivo para a sombra, para poder encontrar o remédio. Fica mais ou menos assim? Isso, perfeito, perfeito, né? É aí que está a nossa cura, né? Aham. Quando eu mergulho para pintar, né? Meu Deus do céu, é a minha oração mais sagrada. Eu fico que não preciso de nada mais, E a sabe? cura, Ode? A cura é um instante mágico, uma varinha mágica que bate na minha cabeça e uau, estou curado? Ou ela é um processo? Isso A não cura existe. existe uma pessoa curada ou existe uma pessoa que está se curando? O que você vê sobre isso? Eu vejo, é por isso que eu dou exemplo para mim de pintar, né? Porque o quadro acaba. Por mais que você viva pintando, a tinta acaba, né? Então é um processo. A cura é um processo, né? Assim, a gente se cura de algo e descobre muitos outros algos, né? E aí a gente vai indo, né? Vai indo nessa eterna, sei lá, é como se fosse, sabe aquele redemoinho assim? Eu esqueci o nome até daquilo, mas é isso, Ciclone? sabe? É um processo, é Uma um espécie de processo. ciclone? Isso, né? Espiral era o nome que eu estava. Espiral, espiral. É, né? Que Aham. vai. É um processo, a cura é um processo, Tá. né? Bem no comecinho, lá, na sua introdução, quando você falou dos campos, você também usou a palavra missão, né? Uhum, Missão do ser humano. Então, como uhum, é que você entende, então, a gente, com todas esses processos alquímicos interiores, né, que é o que eu aprendi com você hoje aqui, essas uhum. mudanças acontecendo permanentemente na gente, processo de identificação, ou de crescimento, etc. É, o que, o que, o que podemos entender no ser humano como sua missão de vida, de uma forma mais genérica? Afinal, para que existe o ser humano? Nossa, aí você me fez várias perguntas, É, sim. né? E eu vou levar assim, tipo, minha vida inteira para responder. Que eu vejo, né, quando eu falo descobre a sua verdadeira missão, que a missão do ser humano é viver, né? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é a própria vida, né? É cada experiência que você tem, cada respirar que você tem, você está cumprindo a sua missão, que é estar vivo da melhor maneira possível a cada instante, a cada respirar, né? E cumprindo a sua função de ser humano. O que é ser humano? É encontrar, porque a gente não nasce ser humano, a gente se transforma em ser humano, né? Tornar-se um ser humano dá um trabalho muito grande, né? Porque é você se tornar sagrado a todo momento, né? E tornar sagrado tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você vive, né? E esse tornar sagrado vem muito a imagem de Jesus, né? Falando, a pessoa perguntando, mas eu posso comer carne de porco, eu posso comer carne, eu posso, desde que você sacralize, torne sagrado aquilo, o mal não é o que entra dentro da boca do homem, mas o mal é o que sai, né? Se você não tornar o seu coração sagrado, as suas palavras sagradas, o seu alimento sagrado, a sua vida sagrada.
Essa é a missão do homem, né? É se tornar humano, é se tornar o ser sagrado, né? Eu acredito que a missão de todos nós e a evolução de todo homem é tornar-se um anjo, né? Um ser sagrado. Né? E é isso. Então, o ser humano ele está em permanente construção, né? Uhum. É um gerúndio, ele É, está sendo, né? Está se construindo. Legal. Odi, oi? a gente está com... Temos aqui uns 4 minutos, mais ou menos. Viu como passou rápido? Né? É, muito Tua, rápido, bem rápido mesmo. que a sua palavra ela é gostosa, ela é nutritiva. Então, tudo que é nutritivo perde a dimensão do tempo, né? Fica Ah, eu só na também gosto nutrição. de conversar com você, Jefão, muito mesmo. Eu queria te pedir, então, que você já fosse preparando sua despedida e falando um pouco também do seu trabalho de consteladora e como é que a gente pode te encontrar, e, enfim, Né? e as suas palavras finais também e sua despedida, fique à vontade. Tá. Então, eu trabalho em parceria com o Essenza, né? Com a Willy, maravilhosa, que também é uma consteladora maravilhosa, formada comigo, né? E, e, e eu trabalho em parceria com o Essenza. Se vocês quiserem me achar, é só falar com a Willy. Eu estou em São Paulo também, agora estou trabalhando lá, que é a minha filha linda, que lança mais uma música hoje, né? Não é amanhã, é hoje, já sai até Uhum. a música Bar da Laurinha, que é o meu orgulho, né? Então eu estou lá também trabalhando lá para ficar mais perto da Pimpolha, e estou trabalhando aqui em São José, né? E também estou trabalhando online, estou trabalhando bastante online, né? Porque agora é quase que impossível negar esse lado online. Eu também estou preparando do meu material, eu estou preparando alguns livros, né? Que eu trabalho muito com cartas. E o meu sonho é poder parar um pouquinho para escrever os livros, mas vamos continuar andandinho e escrevendo o máximo que der, né? E é isso, né? Não sei mais o que falar. Eu não sou muito boa para fazer propaganda de mim, A melhor propaganda não é a gente que faz, né? né? Não. Ode, então Oi. eu queria te agradecer de coração a tua disponibilidade. Você saiu de um atendimento, já estava aqui conosco, provavelmente vai voltar daqui a pouco a trabalhar, que é uma coisa que Né? você ama, adora. Então, eu Adoro. queria te agradecer demais a tua presença e queria também agradecer às pessoas que caminharam aqui conosco, que vão ver essa live depois, que ela fica gravada, fica no Instagram, fica no Facebook da Essência. E espero que tenha sido de proveito, para mim foi bastante. Quando a gente está diante de algo novo, é muito importante se perguntar o que eu posso tirar daqui para mim, né? O que posso caminhar com isso? O que isso me traz de novidade? Né? O que me faz crescer? E eu espero que, sinceramente, que cada um de vocês possa ter tirado algo e crescido alguma coisa com as palavras da nossa querida hoje. Então, um grande Uhum. abraço a vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, meus queridos. Até mais. Até mais.